O mundo hoje ele tá extremamente mimado, mimado com absolutamente tudo. Só que isso não para por aí, porque também acontece muito com nós cristãos. Então, desde ir na igreja até momentos em família, até com Deus, tudo é motivo não só para reclamar, mas para falar que como é difícil viver hoje em dia, né? Nossa, olha quantas dificuldades a gente passa, como isso é difícil, como isso é complicado, porque as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Só que se a gente faz um paralelo com 2.000 anos atrás, até antes, ou também depois, né, antes do século XXI, a gente percebe que a gente vive no paraíso. E eu queria fazer esse vídeo porque não é brincadeira a quantidade de cristãos, de pessoas que eu vejo reclamando com um prato cheio. E eu me incluo porque, cara, eu fico com raiva de mim mesmo quando eu vejo que eu tô sendo ingrato ou quando eu tô reclamando de uma coisa que, cara, um rei há 2.000 anos atrás não tinha acesso. E hoje a gente tem acesso. Cara, se você acha que tua vida é difícil hoje, eu entendo que você passa por lutas, eu entendo que você passa por dificuldades. Só que se você conseguir nesse vídeo olhar um pouquinho para como as coisas eram, cara, eu acredito que você vai conseguir ter um pouco de gratidão. E eu realmente espero que você fique grato assistindo esse vídeo e passe a cultivar um coração mais agradecido para Deus. Porque, sério, se você tivesse vivendo naquela época, você estaria, assim, extremamente ansioso para voltar para cá. Se existisse a máquina do tempo, se pudesse voltar 2.000 anos atrás ou antes, cara, com certeza, nossa, tanta coisa que acontecia que é brincadeira. Ó, o primeiro ponto que eu queria trazer é a higiene. Esse vídeo, na verdade, eu até tive a ideia porque faz um tempo, uns meses, que eu assisti um vídeo falando de como era a vida na Idade Média. E assim, esse ponto de higiene me pega muito. Cara, hoje a gente tem acesso a banho literalmente 24 horas com água potável. A gente consegue tomar 5 banhos se a gente quiser por dia. Tem sabonete, shampoo, toalha, tudo do mais bom e maravilhoso. Mesmo as pessoas pobres, né, eu não estou incluindo aqui extrema pobreza, ok? Extrema pobreza é realmente um estado mais calamitoso. Mas assim, mesmo as pessoas pobres ainda conseguem ter acesso a um banho potável. No Brasil, por exemplo. Na favela você tem chuveiro, você tem a toalha, você tem alimento, por exemplo. Tem lugares que são mais escassos e bem mais precários, eu entendo. Só que assim, a qualidade de vida hoje, comparado com antigamente, é absurdo. A higiene, cara, as pessoas male tomavam banho. Ou se tinha banho, era no rio. Um rio extremamente gelado. E elas se esfregavam com o quê? Cara, não tinha sabonete. Pra você ter ideia, por exemplo, pra você tomar banho, você compartilhava meio que um pedaço de pau, que ele era uma escova compartilhada. Nem eu sei direito como que é isso. Você compartilhava essa estrutura com as pessoas e você se esfregava com elas. E aí, cara, você compartilhava isso com as pessoas. E, tipo assim, você não tinha o seu sabonete, entendeu? Ou, por exemplo, a privada. Pra você ir lá fazer o número 2 era meio que compartilhado. Todo mundo sentava lá num lugar e fazia as suas necessidades. E isso era extremamente comum. Inclusive, tinham regiões, cara, que elas faziam num balde e depois jogavam fora. Sei lá, jogava pela janela. Era um negócio muito absurdo, assim. Que quando você olha, você fala, não, isso é brincadeira, você tá falando mentira. Vai estudar um pouquinho que você vai ver. Você vai ver que é verdade. Cara, essa questão do banheiro, pra você ter ideia, o rei daquela época, você acha que era uma privada com água ali, dava descarga, era literalmente um buraco, uma sala e um buraco. Onde ele fazia e o negócio ia direto pro rio ali. Ou, sei lá, pro mato, depende de onde o buraco tava apontando. E aí você tinha o quê? Papel higiênico pra se limpar? Não tinha, cara. Não tinha papel higiênico, não. Sei lá, você se limpava com a tua camiseta, com a tua roupa. Nem era camiseta, né? Muitos usavam vestidos, por exemplo, na época de Jesus. Eles usavam uns vestidos, assim. Às vezes nem cueca tinha. Você improvisava um pano ali, um negócio completamente aleatório. Pra você colocar pra também não ficar mostrando tudo. Alguns não usavam nada por baixo. Outros amarravam um pedaço de tecido ali, improvisavam. Então, olha que loucura. A medicina também. Hoje em dia a gente vai na farmácia, então você encontra qualquer tipo de remédio para qualquer necessidade. Gastrite, dor de cabeça, dor de barriga, dor no braço, dor no ouvido. O que você precisar de dor, ou antibiótico, tudo você encontra. E antigamente uma mera dor de dente, você tinha que aguentar. Se você tinha uma febre, você tinha que orar para não morrer. Hoje, se você tem febre, você, meu Deus, eu sou um coitado, Deus não me ajuda, ele não escuta as minhas orações e
A maioria das pessoas morriam. Pois é. A idade média era de 35 anos de idade. E você aí com 30, 40 anos, falando, nossa, como a vida é difícil. Você com 20 anos, nossa, como a vida é difícil. É realmente muito difícil. É difícil você, assim, metade das crianças morrerem. Porque não tem condição ali delas sobreviverem. Não tem comida, não tem acesso, não tem saúde, não tem nada. Metade das crianças que nasciam morriam. É só esse número, é só esse dado. Você tinha uma dor, você tinha que orar pra ela ser curada. Ou você tinha que, sei lá, ter a sorte de encontrar um médico que poderia tentar te ajudar, mas ainda assim a medicina era tão escassa que a ajuda que ele ia te proporcionar era de: olha, amigo, eu vou orar por você. É a oração que ele poderia fazer. E aí hoje o cristão vai no culto. Eu escutei isso esses dias, essa frase. Eu achei essa frase maravilhosa. Não no bom sentido, eu fiquei até com raiva. Eu fui na igreja tal e a igreja tal não tem nem água, não tem nem filtro de água. Falei, cara, tudo bem, não tem filtro de água, é algo que seria legal a igreja ter. Mas aí você vai falar mal da igreja por causa disso, você não vai querer frequentar ela, só porque ela não tem um filtro de água. Pô, cara, antigamente as pessoas assistiam as pregações no chão, sentavam no chão, no barro, com bicho, no meio, sei lá, de uma floresta, onde que é que tivesse eles iam. Não tinha esse nhenhenhê, porque o pastor falou isso e me feriu. Nossa, como eu tô machucado, pelo amor de Deus. Não tem isso, cara. Antigamente não tinha isso. A gente tá fraco, nossa geração tá muito fraca. Qualquer coisa é motivo de desistir, qualquer coisa é motivo de reclamar, de achar que é pouco, de achar que não é suficiente. E ainda de achar que Deus tem que atender todas as orações no momento que a gente quer. Cara, que realidade que a gente tá vivendo. Que realidade que você tá vivendo? Olha, cara, a maior parte da humanidade, se a gente pega dos anos 1900 antes, que foi o que a humanidade mais viveu, assim, falando de ser humano mesmo, o ser humano viveu os piores momentos, cara. E a gente tá vivendo numa época onde tudo parece difícil, só que não. Se a pessoa fala pra você que tá difícil, cara, não. Essa pessoa não estudou história, essa pessoa não entendeu a realidade daquelas pessoas. De que a mãe tinha um filho, o filho morria no braço dela. Isso não acontecia com uma nem com duas, eram com várias mães perdiam os filhos. Onde as pessoas não tinham saneamento básico, onde a comida era um pão, cara, completamente sem gosto. Hoje em dia você tem arroz, feijão e carne e reclama que vai ter carne amanhã. E reclama que, de novo, linguiça. É igual aquele episódio do Todo Mundo Odeia o Chris. É uma série muito boa, acho que você conhece. Que a Tônia tá lá e só tem linguiça, cara. Ela fala, meu Deus, eu não gosto de linguiça e todo dia é linguiça. Cara, se todo dia tem linguiça, agradece. Porque antigamente o povo comia um pão que era mal feito ali, porque também não tinha como fazer um super preparo. Às vezes ele vinha ali com uns pedaços de pedra, de pedregulho que acabava se misturando. E você tinha que agradecer por aquilo. Ou, por exemplo, o povo de Israel, quando estava lá no deserto, que caiu maná do céu, reclamando do maná. Cara, eles tinham maná. Hoje você tem tanta comida, cara. Eu até tava lendo hoje Êxodo, Moisés lá liderando o povo de Israel pra sair, o povo reclamando. Foi também o motivo de eu estar fazendo esse vídeo. O povo reclamando, era melhor você deixar a gente morrer, porque os egípcios estavam indo atrás deles. Aí Moisés fala, não, Deus vai cuidar da gente. Aí ele levanta o cajado, o mar se abre, eles conseguem passar, atravessar. E aí depois o maná, e reclamam do maná, e reclamam disso, e reclamam daquilo. E Deus não gosta desse coração completamente ingrato. Então por isso que eu tô trazendo esse paralelo pra você entender. Era muito mais difícil, cara. Agradece. Pelo amor de Deus, agradece, porque é tanta abundância. Água potável. A galera não tinha água potável. Você toma água hoje, isso é abundância, cara. Isso é prosperidade, isso é riqueza. E o povo quer carro de luxo. Se você tem o básico, você já tá, assim, 1.000.000% à frente de Salomão, que tinha as maiores riquezas de todos os tempos. O que eles comiam, né? Quais eram os banquetes daquela época? Cara, sério, hoje um churrasco com uma picanha e os amigos e, sei lá, um guaraná era 1000 vezes melhor do que eles comiam naquela época. Sem sombra de dúvida. E aí tu reclama porque a picanha tá dura. Porque a picanha tá sem gosto. Picanha tá sem gosto. Ah, não tem condições. Hoje a gente vive no Brasil e o pessoal reclama da violência. É extremamente violento, né? Principalmente São Paulo, a cidade onde eu moro. Sei lá, Rio de Janeiro também. Ah, que é muito bandido, muito isso, muito aquilo. Antigamente o pessoal não queria nem saber.
te pegava no meio da estrada, o negócio era solto mesmo, era muito pior também a violência. A violência era muito pior, até porque, cara, como a situação era mais precária, qualquer coisa que as pessoas achassem ali, furtavam, pegavam, abusavam da pessoa e nem ficava sabendo, não tinha polícia, não tinha nada. Não tinha o que? O pessoal de Roma vai resolver? Não, não tinha isso. Chegava o inverno, era extremamente frio, quase não tinha roupa para usar. Chegava o verão, era extremamente quente, não tinha ventilador ou ar-condicionado. E eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando de tantas coisas que não tinham, ou que eram escassas, ou que eram muito difíceis naquela época, que hoje a gente não tem. Assim, eles não tinham muitas coisas, mas eles tinham também muitas coisas. Os valores deles eram completamente diferentes, eles entendiam a questão da honra, eles tinham mais garra para ir atrás das coisas e conseguir sobreviver, e eles entendiam essa urgência de buscar o evangelho, porque eles sabiam que a vida deles era passageira e de que não tinha muita coisa para, não vou dizer para fazer, mas teoricamente para conquistar. Hoje em dia, por mais que a gente tenha acesso a 1 milhão de coisas, o que torna a vida, sei lá, mais incrível, na época deles, o que eles tinham era, assim, até a cruz era mais forte para eles, entende? Porque era aquilo que eles tinham. A realidade que eles viviam não valia realmente de nada. E hoje a gente precisa muito fortemente crucificar muitos desejos que a gente tem em prol de buscar a Deus, em prol de buscar o Senhor. Porque é muito fácil a gente se perder nessas ilusões que Salomão já chegou na conclusão, mesmo tendo tudo, de que não vale a pena, que é tudo correr atrás do vento, mas a gente ainda fica perdendo tempo, querendo ter coisas vãs, coisas inúteis, coisas que só vão preencher ali um vazio rapidamente, preencher um buraquinho ali que depois vai ficar enorme e vazio de novo, que só Jesus consegue preencher. Então tenta colocar a tua visão nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, nas coisas do céu que verdadeiramente importam, e seja grato pela tua realidade, por mais difícil que esteja sendo, por mais desafios que você esteja passando. Tenta olhar para os seus antepassados, tenta olhar para o passado e agradece. Agradece, cara. Já foi muito, muito, muito pior mesmo. Eu não tô invalidando a sua dor. Eu não tô falando que o que você tá sentindo, se você sente uma dificuldade, uma dor, não tô dizendo que tá errado isso. Não é isso. Tá tudo bem sentir essa dor. Só que se você passa a entender que tantos outros humanos já sentiram isso e ainda assim Deus estava do lado deles, Deus ajudou eles, quanto mais vai te ajudar a passar por isso. Olha a mão de Deus através de toda a Bíblia, de toda a história da humanidade. Nos piores momentos da humanidade até os melhores momentos que a gente está vivendo hoje. Sim, a gente passa por lutas, mas sim, estamos vivendo os melhores momentos. E basta a nós querer decidir. Se você quer ficar preso a coisas mundanas, tua vida vai ser horrível. Sua vida espiritual vai ser horrível. Se você coloca seus olhos nas coisas de Deus, você vai começar a enxergar as coisas de uma outra forma. E de uma forma que eu acredito que é muito melhor. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve nesse canal. Deixa aqui nos comentários uma sugestão de vídeo, uma oração para eu estar fazendo para você, para a gente estar se ajudando. Eu também criei uma comunidade aqui que você pode estar entrando, tá aqui na descrição, nos comentários, que eu tô deixando para você participar, uma comunidade de discípulos, pra gente sempre buscar ajuda mútua, fazer orações uns pelos outros, compartilhar escrituras e participar dessa comunhão maravilhosa, fechou? A gente se vê no próximo vídeo, valeu!